Um continente berço da humanidade. Origens. A música africana tem espaço na Rádio Essencial. Ouça os melhores conteúdos no seu rádio. Para animar a audiência nas horas mortas, a Rádio Essencial oferece muita música sem interrupções no programa Playlist Essencial 96.1 FM. Rádio Essencial, uma rádio de palavra. O resumo da semana no programa Dias Andados com Sueli de Melo. Esta semana nas redes sociais o alvoroço sobre o suposto avião, supostamente comprado para mimar Sua Excelência a Primeira-Dama, foi um chove de disse-me-disse, uma enxurrada de nomes insultuosos e adjetivos pouco simpáticos, acusações para aqui e insinuações para acolá. Mas desmentido que é bom, niente. Esclarecimentos, nem já. Portanto, fica o dito pelo não dito, cada um acredita no que lhe convier, até porque ninguém deve satisfações a ninguém. Enquanto isso acontecia, o Presidente da República estava demasiado ocupado nas terras do tio Sam, mais uma vez a estender a mão ao Ocidente e a reiterar o quanto são importantes e o quão indispensáveis são para a sobrevivência, subsistência e desenvolvimento das nações africanas. Mais do mesmo. Se ao menos esta subserviência se traduzisse em resultados palpáveis que nos tirassem do marasmo em que nos encontramos, se ao menos os acordos assinados tivessem impacto imediato na resolução dos problemas que o país enfrenta, se ao menos estes encontros passassem do show-off e verdadeiramente trouxessem todos os supostos investidores interessados que as televisões pagas com o nosso dinheiro nos empurram goela abaixo, se ao menos as verdinhas descobrissem o caminho de volta para a banda, todo esse contorcionismo onoroso teria valido a pena e, com todo o júbilo, deixaríamos de volta e meia ter de falar das péssimas decisões do Presidente da República, pelo menos neste quesito. Mas em vez disso, João Lourenço aproveitou a oportunidade para manifestar a intenção de ser ele a organizar a próxima cimeira de negócios Estados Unidos-África. Porque afinal, e já é sabido por todos nós, dinheiro para viajar, para bodas rijos, até no país alheio, para organizações de eventos de utilidade duvidosa e outros desposismos, há. Já a plebe que espera a sua vez de ser contemplada para as migalhas. Apesar de passarem a vida a construir no imaginário popular a ladainha de que é preciso estudar, é imperioso investir na educação, na saúde, enfim, no setor social, a verdade é que para o governo pouco importa. Por isso mesmo, os sindicatos já começaram a avisar que a terceira fase da greve vai mesmo ser uma realidade, porque o Executivo não disse, pelo menos até ao momento, nem quem, nem quando. Aqui reiteramos que a greve dos trabalhadores não só é legítima, como é dever de toda a sociedade apoiá-la, até porque este governo tem dado provas inequívocas de que sem revolta popular não haverá mudanças. Como diz Paulo Flores, que, diga-se de passagem, decidiu pelo menos por um dia desfrutar das benesses, Macalacato fez uma finta no cafacolo para fazer a alegria da malta. Que malta é essa? Não se sabe.
pacato. Nestes dias que andaram, Adalberto Costa Júnior virou, mas tocou o mesmo disco. O líder do maior partido na oposição, aquele que foi a esperança de muitos em 2022, prometeu mais uma vez que em 2027 será o ano. Que não haverá pão para malucos nem pentes para carecas. Desta vez, diz a CJ, não haverá polícia, nem tanques, nem cavalaria, nem blindados que os travem. De que coragem se hão de servir, não explica. Mas terá o povo motivos para acreditar desta vez? Vamos saber com Evaristo Moasa. O resumo semanal da atualidade passa por aqui. A política, a economia, as polémicas, o rumo do país, as decisões em análise. Todas as sextas-feiras, no final da tarde, com o diretor do jornal Valor Económico, Evaristo Moasa. Rádio Essencial, uma opinião com valor. Boa tarde, Evaristo Moasa. Começamos já com a UNITA. Adalberto Costa Júnior, mais uma vez, promete que, aliás, à semelhança do que fez em 2022, diz que 2027, de facto, será o ano. E a pergunta que ficou no ar, antes da vinheta, é: terá o povo motivos para acreditar mais uma vez? Boa tarde, Sueli, e boa tarde aos ouvintes da Rádio Essencial que nos acompanham a esta hora. Bem, tu sabes que a crença é subjetiva, não é? Naturalmente, isso, quando tu falas em povo, aparentemente uma entidade abstrata, não é? Mas eu percebo os termos em que queres colocar a questão, mas eu penso que essa é uma questão muito subjetiva. Isso vai depender muito da avaliação que cada um fizer, sobre os argumentos que Adalberto Costa Júnior apresenta, não é? Como é evidente, e isso vai passar muito por aí. Se as pessoas entenderem que os argumentos são válidos, são fundamentados e são plausíveis, porventura, encontrarão razões para lhe darem uma segunda oportunidade, para usar aqui eventualmente uma expressão usada por ti. Se entender o contrário, talvez, pronto, também tenha um direcionamento diferente. Portanto, como digo, quando se soma o povo de uma forma geral, a expectativa de um povo de uma forma geral, isto vai depender muito das leituras que cada um fizer das novas declarações de Adalberto Costa Júnior. Agora, o que me parece relevante aqui é que Adalberto Costa Júnior manifestamente está a reposicionar o seu discurso político. Eu penso que esse é o aspecto mais relevante que se destaca nesta comunicação. Não saberei, não sei dizer, não percebo? Disseste reposicionar? Reposicionar, sim. Reposicionar. Reposicionar, não, no sentido em que no período pós-eleitoral imediato, ele tentou sempre arranjar uma certa justificação para que as pessoas, ou para que a UNITA não tivesse feito uma reivindicação, um protesto muito mais forte. E para que não tivesse apoiado, nomeadamente, as pessoas que faziam apelos para que houvesse protestos na rua, para que não tivesse havido um apoio expresso nesse sentido. Portanto, no período, como eu dizia, eleitoral imediato, pós-eleitoral imediato, a justificação foi sempre nesses termos, não é? E aquilo que ele está a dizer agora é que as justificações que ele apresentou no passado para, de alguma maneira, ele próprio transformar-se numa espécie de freio para as ansiedades que queriam, de alguma maneira, fazer-se ouvir nas ruas, ele está a dizer que esses argumentos não deverão ser válidos para 2027. Mas temos de ter em conta... Perdão, Moasa, temos de ter em conta a nova Lei da Segurança Nacional, que é um pouco mais repressiva e que, pronto, até 2022 não existia, e que traz algumas novidades que até 2027 podem também fazer com que haja essa repressão,
o próprio Adalberto Costa Júnior, que justificou na altura com a necessidade de preservar o povo, preservar que houvesse um banho de sangue, e que agora provavelmente estará legitimada na lei, pode prevalecer, não? Olha, vamos lá ver. Primeiro é que compreendo o teu raciocínio. Aliás, este tema já foi objeto de alguma conversa apurada neste espaço e noutros, mas não há nenhuma lei de segurança nacional que se sobreponha à Constituição, pelo menos em termos formais. Este é o ponto número 1. Ponto número 2. O regime do MPLA. Nós costumamos aqui falar muitas vezes num país normal, não é? E por isso é que eu disse em termos formais. É propositada a referência que eu faço em termos formais. Portanto, em termos formais, não há nenhuma lei da segurança nacional que se sobreponha à Constituição. E se esta lei aferir direitos fundamentais que estão previstos na Constituição, em princípio deverá ser uma lei inconstitucional. E uma lei inconstitucional é para ser violada. Ponto final. Mas dito isto, e como ponto 2, eu não me parece que um regime como o MPLA precise propriamente de leis para, ou de suportarem leis para violar direitos, para violar ou deixar de violar direitos. Aliás, os receios que foram levantados no processo passado... Mesmo em termos formais, esta nova lei de segurança nacional não viola direitos? Em certa medida, sim. Nós já, como disse, já foi objeto de alguma... Porque ao pôr em causa, ainda que de forma subreptícia, alguns direitos fundamentais, incluindo até, de certo modo, o direito à indignação, à manifestação, e não é preciso lembrar, não está de forma expressa, mas de forma indireta, de alguma maneira, esses direitos acabam por ser postos em causa pela forma muito genérica e abstrata como determinadas normas aparecem nesta lei. Mas, como eu dizia, sem perder o fio à meada, por um lado, não há leis que se sobreponham à Constituição. A Constituição é a lei-mãe. Portanto, se houver alguma lei infra que contraria disposições da Constituição, em princípio esta lei não é constitucional e não deve ser cumprida. Mas eu acho que isto não é o mais importante, porque o regime, para incutir o medo, não precisa de leis. E eu dizia há bocado que o contexto, todo o medo que foi criado no contexto de 2022, aconteceu na ausência das leis a que te estava a referir. Ou seja, para que o regime ponha tanques e cães e o que for, e cavalos... Ainda mais legitimidade, certo? Mas a legitimidade... Esta lei traz mais um senão. Os próprios patrocinadores, assim podemos dizer, das manifestações podem também ser presos e apanhar penas um bocado... Voltamos e já não saímos deste ponto. O que eu te estou a dizer é que há de haver uma lei de segurança nacional e há uma lei que permite, uma lei das manifestações e, portanto, que permite as pessoas se manifestarem. Portanto, até prova em contrário, as manifestações... Uma vai contradizer a outra? Até prova em contrário, as manifestações não são crime e é preciso que se faça referência a isso. Estamos a falar de direitos fundamentais. Não é só a manifestação, tem a questão da ordem pública e daquilo que é a destruição dos bens públicos. Nós todos sabemos que nas manifestações é possível e é provável que aconteçam situações que levem à destruição de bens públicos, e aí é que leva talvez às detenções e tudo mais, que possam levar também aos patrocinadores, como eu disse há bocado, das próprias manifestações, a pagarem por esta destruição de bens públicos. E aí está a questão. Deixa-me insistir-te na questão que me parece essencial. Não é o fator manifestação como tal. Vou insistir na questão essencial. O regime do MPLA não tem precisado de leis, não tem precisado da presença ou da ausência de leis para violar ou deixar de violar direitos. Portanto, esta lei, quando tu dizes que vai legitimar, não vai legitimar rigorosamente nada.
Porque havendo ou não havendo leis, aliás, basta tu reparares que no passado nós temos um histórico de detenções arbitrárias, não é? Em situações, nomeadamente, de protestos e de contestação, e de manifestações e etc., mesmo na ausência desta lei a que te estás a referir. Portanto, esta lei, supostamente, eu percebo o teu raciocínio, quer de alguma maneira legitimar esse endurecimento, digamos assim, do regime, quer dar uma espécie de carta branca para que tudo e mais alguma coisa possa ser tipificada como crime, mas não me parece que a lei tenha este fator diferencial importante. O regime não precisa de leis para prender as pessoas de forma arbitrária, nunca precisou, havendo ou não havendo, porque a questão aqui fundamental tem a ver com a natureza autoritária do regime. Portanto, nunca precisou de leis para prender e até, em certa medida, nós já há casos que são conhecidos de forma pública, as denúncias, por exemplo, de execuções extrajudiciais que são feitas por instituições, incluindo internacionais, também podem ser pensadas no âmbito do que eu estou a dizer. Portanto, não é a lei que faz a diferença. O que faz a diferença é a natureza do regime, porque o regime não precisa de leis para denunciar direito. O que é que justifica a aprovação dessas leis? Nós não temos que ter em vista que, do ponto de vista formal, existe qualquer coisa que se chama Estado de Direito, ou Estado Democrático em Angola, ou Estado Democrático de Direito, do ponto de vista formal. Então, é normal que, de alguma maneira, estas leis, muitas vezes com viés extremamente perigosos e até que atentam contra a própria Constituição, sejam aprovadas, no fundo, para aquilo que tu estavas a dizer há bocado, para legitimar as tais ações que muitas vezes supostamente não têm cobertura legal. Mas o que eu estou a dizer é que isto não é o importante, porque se tu fizeres uma micro-retrospectiva, tu has de encontrar situações de violações grosseiras, não é? De detenções arbitrárias, de execuções extrajudiciais que têm sido várias vezes denunciadas, com ou sem existência de lei. Portanto, não é a lei o fator diferencial. Ela pode existir para, em termos formais, legitimar determinada ação, mas não é a lei que faz a diferença. Porque ainda que esta lei da Segurança Nacional não eventualmente existisse ou não viesse a ser aprovado, o regime teria praticado os mesmos atos, violando direitos fundamentais no contexto em que nós vivemos. Portanto, não é a lei que vai fazer essa diferença. E repito, a lei, se tiver disposições, e como as tem, que contrariem os postulados constitucionais, acaba por ser uma lei ilegal, acaba por ser uma lei inconstitucional. Por isso é que não parece que seja muito importante. É verdade que, do ponto de vista da arquitetura, da construção da arquitetura formal, digamos assim, para o regime é importante, ter instrumentos legais ou supostamente legais que legitimem a repressão, mas isto é mero formalismo, porque, do ponto de vista prático, não tem precisado disso. Não tem precisado disso. Mas E prova, esse formalismo não faz muita diferença? Não faz. Tanto não faz, como te estou a dizer, que mesmo na ausência destas leis, nós já temos uma arquitetura de leis com, digamos, com uma propensão autoritária muito forte. E o que está aqui a acontecer, no fundo, é um reforço, digamos, com estas leis todas, é um reforço dessa arquitetura, se assim podemos considerar. Mas aquilo que eu repito, que é a questão essencial, e insisto nisso, é que não parece que a lei seja um elemento diferenciador. Embora, em termos formais, pretenda legitimar de alguma maneira determinadas ações, eu digo que a lei não faz diferença porque, se nós olharmos para o passado, o regime praticou as mesmas violações na ausência das leis a que tu estás a referir há bocado. Ou a que tu estás a referir. O que eu me questiono é, Molaza, em 2022 a UNITA diz que ganhou as eleições e só não saiu às ruas, só não reivindicou esta vitória por conta do aparato que se fez sentir na altura. E não havia esta lei. Em 2027 vai haver esta lei.
qual é a garantia que o povo terá de que em 2027 a UNITA terá uma posição diferente da que teve em Mas 2022? primeiro é preciso distinguirmos aqui uma coisa, que é preciso, ainda que em termos estritamente formais, é preciso distinguirmos aqui uma coisa. Não há lei nenhuma que estará a proibir as manifestações. Ponto número. Mas porquê é que a UNITA não saiu em 2022? Vamos por partes. Por isso eu, se me deres algum tempo, eu hei de responder e farei o possível para satisfazer as tuas curiosidades. Pelo menos o alcance da tua questão. Primeiro é que, em termos meramente formais, não há lei nenhuma que venha dizer que as manifestações sejam proibidas. E aquilo que eu ouvi das declarações do presidente da UNITA, não me parece que tenha sido no sentido de que, olha, vamos sair para partir tudo. Vamos sair para nos manifestarmos. É evidente que as manifestações têm estes efeitos colaterais, como nós sabemos. E é por conta disso, provavelmente, que se vai, digamos, reforçando essa arquitetura de endurecimento dos tais instrumentos legais para, em termos formais, no fundo, legitimar uma operação. Agora, por que a UNITA não sai em 2022 e poderá sair em 2023? Repito, poderá sair nos termos da colocação do seu próprio líder. Nós não podemos olhar nós quando olhamos para a questão política angolana, temos que ter às vezes, naturalmente podemos olhar para ela de várias perspectivas. Há situações que nós podemos analisar e necessariamente de forma isolada, mas há aspectos que temos de interpretá-los no quadro de todo um processo, no quadro de todo um percurso. A UNITA tem-se ressentido ao longo do tempo o facto de ter sido a perdedora da guerra. Portanto, houve uma guerra civil que ditou um vencedor, embora em termos formais o discurso foi no sentido de que não houve derrotados nem vencedores, mas a verdade é que a história foi escrita na perspectiva de um vencedor e um derrotado. E, de certa forma, a UNITA tem carregado ao longo do tempo o fardo do derrotado, não é? Aquele que ficou do lado errado da história, aquele que gosta de confusão, aquele que gosta de destruir, aquele que gosta de morte e que gosta de sangue. Este histórico, este fardo, digamos assim, ainda, por muito que seja discutível, como é evidente, porque naturalmente o conflito envolveu duas partes e as duas partes cometeram atrocidades provavelmente das mesmas proporções, mas a verdade é que a história acabou por ser contada por quem ganhou, mas como dizia, este fardo deve ter pesado de alguma maneira na hora em que os líderes da UNITA decidiram que caminho seguir. Porque o regime tem sabido, pelo menos até há relativamente pouco tempo, soube aproveitar a seu favor o discurso de demonização da UNITA enquanto uma instituição vocacionada, supostamente, na interpretação do regime, para destruir, enquanto uma instituição que tem vocação, um partido que tem vocação para a guerra e que tem vocação para destruir. Portanto, este fardo, repito, pesa necessariamente na hora de fazer contas. E eu julgo que isto também terá pesado em 2022, quando a liderança da UNITA ou da FPU terá sentado para encontrar o caminho a fazer, não é? Porque se efetivamente... Não percebo. 20 anos depois faz sentido? Bem, basta tu reparares que nós até hoje continuamos a ter em 2024, se tu reparares no discurso nomeadamente dos governantes, de dirigentes do partido de MPLA, a guerra continua a ser evocada como um elemento estrangulador relevante para processos que até pouco ou nada têm a ver com a guerra, digamos assim. Tempo, vários analistas veem essa justificativa como não fazendo sentido. Naturalmente. A oposição ou o partido que perdeu também use desta mesma justificativa? Não, mas isso tem a ver com a luta. É preciso ter em conta o seguinte: nós estamos a falar de política e isso tem a ver com lutas de narrativas. A UNITA não usou necessariamente este argumento, na minha interpretação, partindo do pressuposto de que fosse um argumento que fizesse sentido. A interpretação que eu faço é que terá ponderado sobre o fardo.
Porque se eventualmente, e não é muito fácil adivinhar olhando para aquilo que são as justificações que são apresentadas, porque se eventualmente a UNITA tivesse encorajado para que as pessoas fossem de forma massiva às ruas e daí decorresse eventualmente um banho de sangue, possivelmente o receio que teve era de que um episódio como este fosse associado ao conjunto do seu passivo para dizer que, olha, este partido de facto é um partido da guerra, é um partido da confusão, é um partido da morte. Portanto, Mas em 2027 essa associação já não me fará sentido? é preciso percebermos o seguinte: em política os contextos são muito importantes, não é? Porque as justificações não são... Eu entendo que há quem eventualmente pensará que pode haver uma espécie de incoerência, uma espécie de incoerência nas declarações de Adalberto Costa Júnior, fazendo comparação entre o que ele diz agora e o que disse ontem. Mas eu tenho uma leitura diferente por uma razão muito simples. Em política os contextos são importantes. Aquilo que era válido há 5 anos não tem de ser necessariamente válido 5 anos depois. Aquilo que era válido há 10 anos não tem de ser necessariamente válido hoje, porque cada contexto é preenchido com variáveis diferenciadas. Nós, em 2027, naturalmente, estaremos muito mais afastados da narrativa da guerra do que estivemos, por exemplo, em 2022. Não é? A própria estrutura, usando, se calhar, uma expressão mais simplificada, demográfica, o perfil da população que vai votar em 2027 há de ser significativamente mais diferenciado ainda do que aquele que foi votar em 2022. Portanto, em política, os contextos, as circunstâncias, o tempo conta, não é? As variáveis alteram-se a todo momento, de tal sorte que não se pode dizer, e esta é a minha opinião, que o facto de ter, num determinado contexto, ter-se tido uma atitude de ponderação, considerando uma série de variáveis, isto não quer dizer que esta realidade tenha de ser necessariamente replicada num contexto diferente. Não sei se me faço perceber. Portanto, aqui, repito, estamos a falar de política, e quando estamos a falar de política, especialmente num contexto como o nosso, não é? Em que se luta contra um regime que tem instalado há praticamente 50 anos no poder, não estamos a falar de lutas propriamente fáceis. É evidente que estamos a falar de lutas que envolvem muitos fracassos, envolvem muitas decisões erradas, quer da parte dos partidos políticos que têm esta incumbência de fazer a luta do ponto de vista da política partidária, quer até daquelas organizações da sociedade civil pró-democráticas e que têm debatido no sentido da democratização do país. Portanto, não é possível, ao longo de todo este processo de luta, as pessoas ou acertarem sempre ou manterem sempre as mesmas posições. Por isso é que eu entendo, não vejo e admito que outras pessoas possam ter leituras diferentes, mas não me parece que se possa falar aqui necessariamente em incoerência por Adalberto Costa Júnior estar agora a assumir um discurso diferente daquele que assumiu em 2022. Porquê? Porque, naturalmente, ele estará a perceber que as circunstâncias necessariamente vão mudar. Diferente. O discurso é o mesmo. Agora, não é diferente. Não, o discurso... Essa prática será diferente. Mas é exatamente, mas estamos a falar... assim, a prática está suportada no discurso. Quando ele diz, quem pensar que nós vamos... Isso já foi feito antes de 2022. Não, o que eu digo, não, mas repara que houve uma... O que eu quero fazer notar é o seguinte: os termos de comparação aqui é o que se diz agora, passa o argumento que foi apresentado para que se não se fosse à rua, certo? Os termos de comparação são estes. Portanto, o argumento que foi apresentado para que não se fosse à rua era o temor ao tal banho de sangue. Este é o termo de comparação, este é o termo de referência. E o novo termo de comparação é o discurso atual que diz, ora, se pensam que vamos voltar a dizer às pessoas para não irem para a rua, estão enganados. Portanto, estamos aqui perante, efetivamente, 2 discursos. Nesse sentido, estamos, efetivamente, perante 2 discursos. E repito, admito que existam interpretações diferentes, mas eu leio isto de uma forma tenho um alcance diferente sobre esta matéria. Não me parece que se possa pensar que existe da parte do líder da UNITA
incoerência por estar a assumir uma posição diferente daquela que ele assumiu no pós-eleições. Precisamente pelos argumentos que eu aqui apresentei. Nós não podemos olhar para os fenómenos políticos do ponto de vista estático. Há fenómenos e factos que podem ser lidos de forma isolada, mas há outros que têm que ser interpretados necessariamente num conjunto, num processo, no processo da história política do país e até a mais recente. Portanto, nesse sentido, eu compreendo perfeitamente que não haja aqui necessariamente incoerência. Há aqui uma espécie de um reposicionamento tático ou estratégico, se assim podemos considerar, está a abandonar o discurso, e isso não é só aplicável em relação a esta questão da disputa eleitoral, ele tem aparentemente mudado de posição relativamente a outras matérias, nomeadamente até em relação à cooperação com alguns parceiros importantes angolanos. Portanto, Já lá vamos. Podemos mudar de tema? Sim, com certeza. Tu é que mandas. Vamos para os Estados Unidos. Angola e os Estados Unidos assinaram vários acordos de financiamento num valor total de 1,3 mil milhões de dólares para investimentos no corredor do Lobito. A minha questão é, a impressão que dá é que, pelo menos nos últimos tempos, depois de Angola ter virado as baterias para os Estados Unidos, é que os Estados Unidos estão meramente interessados neste negócio em concreto, no corredor do Lobito. Não que seja menos importante, não, mas é errado pensar-se assim? Bem, não, eu penso que o tema dos Estados Unidos, e outra vez, lá está, estamos perante um tema recorrente, as relações entre Angola e os Estados Unidos, eu penso que é um tema que não nos deve levar a tirar conclusões precipitadas. Em parte, porque há uma questão de ordem prática que tem que ver com a mudança de políticas nos Estados Unidos face à África em função de quem estiver no poder. Nós não nos podemos esquecer que vão acontecer eleições nos Estados Unidos e há uma probabilidade muito grande de Joe Biden eventualmente ser apoiado do poder. Caso isto ocorra, nós não podemos ignorar a possibilidade de vir a ocorrer uma viragem também naquilo que é o suposto interesse que os Estados Unidos hoje manifestam em relação à África. Porque é preciso lembrarmos que quando Trump esteve no poder, portanto, nos 4 anos que ficou na Casa Branca, Trump teve praticamente agenda zero para a África. Portanto, se Trump volta a assumir a Casa Branca, não há garantias nenhumas de que não volte a tomar, digamos, ou não volte a olhar a África com o mesmo desdém, com o mesmo desprezo como fez no mandato passado. Por isso é que o tema dos Estados Unidos, eu penso que ainda não nos deve levar, e quando eu digo tema dos Estados Unidos, refiro-me primeiro num plano da relação entre Estados, e é importante dizer que esta relação entre Estados é que muitas vezes tem este condão de potenciar depois a relação de potenciar os negócios, não é? A relação entre privados. Por isso é que eu digo, nesse sentido, parece-me relativamente cedo para fazermos leituras completas sobre o futuro imediato que se coloca naquilo que poderá ser a relação entre os dois países. Agora, a minha questão é que aparentemente os Estados Unidos são interessados somente no negócio do corredor do Lobito. Em termos objetivos, aquilo que nós temos para já é efetivamente isto. Se nós quisermos colocar a leitura dos factos nesses termos, aquilo que nós temos para já, em termos imediatos, é isso. E a agenda do corredor do Lobito parece uma agenda que deverá ser independente de qualquer governo que vá aos Estados Unidos, que assuma a liderança dos Estados Unidos. Porque uma agenda... Parece uma agenda mais para atacar a China ou para inviabilizar... Parece uma agenda que se insere num contexto mais global da luta entre os dois gigantes, entre os dois maiores gigantes, digamos assim, económicos da atualidade, nomeadamente os Estados Unidos e a China, porque a China também tem o seu projeto de infraestruturas e de conquista, entre aspas, da África. Os Estados Unidos e a União Europeia juntaram-se num projeto diferente,
para tentar dar resposta a isso, de modo que há aqui alguns projetos, nomeadamente a nível das infraestruturas, que até podem ir além dos interesses específicos de quem assuma o poder nos Estados Unidos. Mas, repito, eu penso que a intensificação ou não, a importância ou não que estas relações vão ter no futuro relativamente próximo vai depender um bocado da viragem que poderá acontecer ou não nos Estados Unidos. Porque se nós tivermos, por exemplo, um Trump, como disse há bocado, que no passado teve agenda praticamente zero para a África, não podemos descartar a possibilidade de muitos destes planos que estão a ser pensados, gizados, acabarem por cair por terra por falta de incentivos. Inclusive, eu digo aqui, não, em relação ao corredor do Bito, já disse que essa é uma questão muito específica, que penso que vai além de qualquer agenda governativa, no sentido de um governo específico. Portanto, essa é uma agenda de Estado para os Estados Unidos da América, parece-me. Mas, se nós queremos, porque, repara, nós queremos, estamos a tentar perceber aquilo que poderão ser as relações entre Angola e Estados Unidos, partindo do que está a acontecer agora. E aquilo que está a acontecer agora, em termos muito concretos, é aquilo que nós estamos a ver. Portanto, há um interesse muito focado nas infraestruturas, nomeadamente no setor das energias, e aqui a questão do corredor do Lobito. Isto é qualquer coisa que eventualmente poderá digamos, avançar, independentemente de quem fique na Casa Branca, mas se nós quisermos olhar para as relações num plano muito mais amplo, que envolva, por exemplo, repara que o Presidente João Lourenço já manifestou, de forma pública, o interesse de ver as Forças Armadas reequipadas com o armamento da NATO, por exemplo. Esta já é uma matéria que, porventura, poderá depender de Joe Biden continuar à frente dos Estados Unidos ou não. Esta já é uma matéria que, por exemplo, poderá ficar eventualmente condicionada. Por isso é que eu digo que se nós quisermos olhar para as relações numa perspectiva mais ampla, é preciso termos ainda alguns cuidados, porque as mudanças na política podem efetivamente influenciar e interferir, digamos, nestes vários sonhos que Angola vai alimentando em relação aos Estados Unidos. E sobre esta matéria, eu francamente, já agora, tentar fazer aqui digamos, um trampolim para um outro parceiro que me parece que seria muito mais importante nesta fase e que me parece que nos conhece melhor, particularmente em relação à ambição que o Presidente João Lourenço manifesta sobre a possibilidade da África se transformar numa solução para a resolução da crise energética e alimentar global. Nós temos aqui parceiros com os quais temos relações de alguma proximidade maior, se a expressão é permitida, nomeadamente o Brasil, que é neste momento uma das maiores potências mundiais no agronegócio, e que é uma relação que me parece que tem sido negligenciada. Eu penso que o Brasil, particularmente a nível do agronegócio, seria um parceiro muito mais próximo, muito mais interessante e, porventura, efetivo para Angola do que propriamente os Estados Unidos. Mas pronto, o Presidente João Lourenço tem um entendimento diferente. As relações entre o Brasil e Angola, aparentemente, apesar da mudança que aconteceu no Brasil com Lula da Silva, parece que não estão a deslanchar, portanto, continuam aparentemente presas. Ainda há relativamente pouco tempo nós comentávamos neste espaço as declarações do empresário angolano que dizia que o Brasil não tem interesse em investir em Angola e estava focado precisamente no ramo do agronegócio, o que me parece ser uma pena, porque em termos, digamos, de potencial, face até a proximidade maior que existe com o Brasil, parece, e até face ao histórico de relação em termos comerciais que existe entre os dois países, a este domínio e a vários outros níveis, parece-me que o Brasil seria um parceiro muito mais interessante, parece-me, e muito mais efetivo. Interessante do ponto de vista da efetivação de projetos concretos, não é? Mas aparentemente... Resumindo, achas que Angola está a perder muito tempo com os Estados Unidos? Vou recuar no que eu dizia há bocado. Eu penso que sobre esta matéria, poderá ser arriscado tirarmos conclusões
terminadas de forma precipitada, dadas de uma leitura muito mais ampla. Agora, não percebes ali, não percebes. Ela podia equilibrar melhor. Poderia equilibrar melhor e poderia abrir frentes com parceiros que me parecem que, em termos potenciais e em termos práticos, teriam mais capacidade de intervir e de efetivar projetos. E eu estou aqui a referir-me nomeadamente ao Brasil, e é preciso notar que o Brasil tem neste momento um presidente que marcou diferença no período em que esteve a liderar nos seus primeiros 12 mandatos, não é? Na construção das relações com Angola. É verdade que em Angola tínhamos um presidente diferente, com quem Lula da Silva também tinha uma relação, digamos, diferenciada, com João Lourenço não parece ser necessariamente a mesma coisa, mas eu repito, eu penso que é aqui uma relação com um parceiro, com um potencial parceiro, com uma capacidade extraordinária, que me parece que está a ser negligenciada em benefício de todo um esforço virado para os Estados Unidos. E aqui estou a olhar particularmente, repito, para o setor agroalimentar, servindo das declarações do presidente João Lourenço, que, quando diz nomeadamente que a África pode ser a solução para esta crise na segurança energética e alimentar que está instalada no mundo. Portanto, eu penso que, nesse sentido, há aqui algumas oportunidades que, porventura, não estão a ser suficientemente exploradas, e talvez até por razões políticas, porque é preciso dizer que nós tivemos aí momentos, quer em Angola, quer no Brasil, no âmbito do tal processo de combate à corrupção, em que houve um certo estoque, digamos, de interesses entre os dois países. Porque é preciso lembrarmos que o processo que derrubou Lula da Silva no Brasil teve relações muito estreitas com os negócios que o governo de Lula da Silva fez com Angola ao longo dos seus primeiros 2 anos de mandato. É preciso, aliás, houve delações premiadas, como dizem os brasileiros, que apontaram justamente nesse sentido, nomeadamente esquemas de corrupção que acabaram por alimentar o partido no poder. E nesse sentido, não sei até que ponto é que, digamos, este choque de interesses que aconteceu particularmente naquele período específico de transição não terá minado a possibilidade de Angola e Brasil explorarem esta parceria de forma um pouco mais produtiva e um pouco mais efetiva, mas reitero, o Brasil, todos nós sabemos, é um lugar comum, é uma das maiores potências no agronegócio, na produção de vários bens, acaba por dominar os rankings mundiais e parece-me estranho, efetivamente, que não se aproveita esse histórico relacional para se estabelecer uma relação muito mais efetiva e explorar-se um bocadinho mais o Brasil, que poderia trazer, digamos, mais efetividade do que propriamente o esforço que está a fazer com os Estados Unidos. Mas, repito, temos aqui um futuro imediato que nos vai dar respostas muito mais definitivas a propósito desse trabalho, ou desse trabalho que se está a fazer com os Estados Unidos. Sobre as possíveis respostas, o Executivo diz que estes projetos são prioritários e que terão um impacto direto nas comunidades em Angola. Mas o que nós temos visto é que a exploração de minérios, pelo menos nas várias províncias que temos, não se vê esse impacto que fala agora o Executivo. Isto é show-off? Isso faz lembrar um bocadinho aquele exemplo clássico que conheces bem no jornalismo, não é? É notícia quando o homem morde o cão e não o contrário. Não é? O cão morde o homem não é notícia. Não é? O que eu quero dizer com isso seria notícia se o discurso oficial, se o discurso oficial dissesse o contrário. Naturalmente é normal que haja esta narrativa de todo um conjunto de benefícios que serão, no fundo, destinados à população nos termos de implementação destes projetos. Mas tu própria, no fundo, acabaste por, em certa medida, responder parcialmente à pergunta que tu me colocas. E eu volto a dizer, este é daqueles temas que é mesmo dever para crer.
porque efetivamente aquilo que nós temos em termos históricos em relação, e até eu diria em relação, tu citas exemplos muito práticos, nomeadamente a questão da exploração dos diamantes, da exploração, por exemplo, de petróleo, etc. E aquilo que nós vemos em termos de benefícios para as populações das zonas exploradas é praticamente zero. Basta ver as duas principais províncias de exploração de diamante, nomeadamente as províncias do leste, as Lundas, são das províncias mais pobres e mais depauperadas do país. As populações são das populações, é evidente que Angola, de uma forma geral, é toda miserável, mas nós sabemos que há algumas situações com ligeiras diferenças e o leste de Angola é das regiões efetivamente mais pobres que nós temos e é daí de onde provém em parte recursos que têm a importância que têm na economia do país, nomeadamente em termos de exportação. É verdade que o petróleo acaba por ser ainda o recurso mais importante, mas também se nós formos olhar para o Zaire e formos olhar para a Cabinda e formos perguntar às populações destas duas províncias, não nos vão dizer seguramente que sentem os efeitos da exploração, portanto, destas riquezas nas suas respectivas províncias. Por isso é que eu digo que vamos ver para crer. É verdade que não se nega que esse projeto, uma vez implementado, tem um potencial, nomeadamente em termos de empregabilidade, de alguma maneira assinalável, não é? Mas é aquilo que eu digo, vamos ver, porque nós estamos habituados a comprar muito gato por lebre, não é? E nesse caso do particular, é mais um daqueles casos que vale a pena esperar para ver em que medida é que efetivamente essas expectativas vão acabar por ser concretizadas. Muito bem, já que estamos nos Estados Unidos, foi revelado o nome da próxima embaixadora dos Estados Unidos em Angola, um procedimento normal que teve bastante alvoroço no fim da semana passada e o princípio desta semana, pelo menos nas redes sociais. Que avaliação é que fazes de Tulinabo Muxingi, atual embaixador dos Estados Unidos em Angola? A minha opinião sobre o Tulinabo é pública e até tu fazes uma pergunta insultuosa. Claro que a passagem deste embaixador... Aliás, só o facto de ter havido as manifestações a que tu te referes, isso é de certo modo anormal. Não é suposto os angolanos comemorarem, ou pelo menos alguns angolanos comemorarem, ou manifestarem felicidade, alegria, o que for, por causa da exoneração de um embaixador. Isso não nos devia dizer nada por aí além. Ora, porquê que nos diz? Porque efetivamente ele teve uma passagem por Angola verdadeiramente vergonhosa. Não há registro de um embaixador tão mau, de um embaixador que fez um papel tão vergonhoso, não é? Eu até costumo dizer que se transformou num... Repara que o embaixador dos Estados Unidos foi provavelmente o cabo eleitoral mais importante do ano lá, em 2022. Acho que até superou o Bento Bento, né? O então secretário provincial. Sim, ele deve ter superado o Bento Bento, porque no momento em que estavam praticamente proibidas a propaganda e o senhor aparece a carimbar o governo de João Lourenço, depois de ter estado apenas 4 meses no país, eu escrevi certa vez que ele teve sorte que alguns angolanos não tivessem especulado que possivelmente teria recebido algumas luvas, não é? Porque ele era no mínimo estranho. Mas se nós olharmos isso também numa perspectiva um bocadinho mais abrangente, o posicionamento do embaixador dos Estados Unidos não estava necessariamente desalinhado do interesse norte-americano em relação a Angola naquele momento específico. Porque se o governo norte-americano tivesse um interesse, tivesse uma interpretação diferente relativamente aos posicionamentos que o seu embaixador tomava em Angola, possivelmente tinham acontecido duas coisas. Ou tinha saído mais cedo, ou os posicionamentos que ele tomava não tinham sido validados pelo seu governo. Portanto, é verdade que ele foi uma espécie de porta-voz de interesses específicos naquele momento e acabou por ser sacrificado porque acabou por se fazer mais papista que o Papa, não é? Provavelmente disseram-lhe para dar apenas a mão, ele deu a mão, o braço e a cabeça.
transformando-se num verdadeiro cabo eleitoral. E deixa, de facto, mas esta questão de ter dado mais do que supostamente lhe terá sido pedido terá influenciado porque é normal que um embaixador faça pelo menos 2 mandatos, terá esta questão influenciado que ele saia mais cedo, ou também o facto de Adalberto Costa Júnior, pelo menos já a semana passada, 2 semanas, ter-se queixado do embaixador dos Estados Unidos em Angola. Uma destas 2 questões, na tua visão, terá pesado de alguma forma para que ele seja substituído? Repara que o dado interessante, como primeiro ponto, é que o mandato dele foi interrompido. Ele não devia ter saído a dar. E por tradição, salvo em situações... Ele ainda não saiu. Na verdade, foi indicado alguém que ainda não foi aprovada pelo Senado norte-americano. Sim, pode levar algum tempo até que seja aprovada. Não é? Sim, mas repara, a partir do momento em que esta... Pode levar até que acabe o mandato dele. Mas a partir do momento, mas não, repara, não é muito comum que estas diligências sejam feitas com a antecipação que nós estamos a ver relativamente a este embaixador. Não tem sido comum. Não há registro disso. Não é? Portanto, esta decisão pode ter resultado de muitas coisas, mas eu quero acreditar que os americanos melhores do que nós, não nos podemos arrogar que tenhamos mais conhecimento do que aquilo que os americanos terão sobre o seu próprio embaixador. Portanto, o governo norte-americano terá feito seguramente alguma análise e chegado à conclusão que o seu representante em Angola não estava de alguma maneira a ser uma figura constrangedora para aquilo que é a imagem que os Estados Unidos projeta para o mundo. Para aquilo que é a imagem que os Estados Unidos projeta para o mundo. Que o seu representante estava a ser uma figura constrangedora. Agora, mas a imagem de Angola, a imagem que o embaixador de Angola projeta para o mundo tem muito impacto? Não, a questão não sei se é muito importante a questão de impacto ou não, mas o que se espera do embaixador norte-americano, por conta da imagem que o seu país projeta para o mundo, é que seja uma figura essencialmente pró-democrática e que seja o mais isenta possível em relação, pelo menos do ponto de vista público. Nós não somos ingênuos, nós sabemos que existem os acordos que se fazem por trás das câmaras, não é? Mas, pelo menos do ponto de vista público, primeiro, que seja o mais, eu dizia aqui há bocado, que seja pelo menos o mais isenta possível, particularmente nos temas da disputa político-partidária. Ora, aquilo que nós vimos foi o senhor Tulinabo a intervir diretamente a favor do MPLA na disputa contra a UNITA, não é? Nas proximidades, em vésperas das eleições. Não é esta imagem que os Estados Unidos... Eu volto a perguntar a Molosa, pesou este comportamento de Tulinabo Mushimi ou a queixa da UNITA? Eu já te dei esta resposta e provavelmente tu não terás ficado satisfeita com a resposta. É evidente que nenhum de nós sabe qual é a razão de facto. Se eu disser, olha, o que pesou é isto ou aquilo, quer dizer, no mínimo estaria aqui a delegar, não é? Porque não foi apresentada uma razão formal que tenha justificado a decisão. Agora, aquilo que nós podemos fazer é um exercício, não é? De soma de factos, não é? De causa e consequência. Podemos fazer aqui um exercício de soma de factos. Tu não podes esperar que ele diga, bem, o que determinou a decisão foi o facto de Adalberto Costa Júnior ter queixado. Ou foi o facto de ter havido, a nível de várias figuras da sociedade civil que têm vindo a manifestar descontentamento e críticas muito sérias relativamente àquilo que tem sido a prestação do embaixador dos Estados Unidos. Portanto, não te posso dizer que tenha sido a razão A ou a razão B. Agora, aquilo que te posso dizer é o seguinte: seguramente houve uma avaliação que foi feita baseada em factos e que terá ditado esta decisão. E isto permite-nos especular que, porventura, os factos que tu estás a elencar poderão ter também concorrido para a decisão que foi tomada. Agora, não posso dizer efetivamente, olha, a decisão foi
foi tomada por causa disto. E seguramente só o governo dos Estados Unidos sabe, e provavelmente só o embaixador dos Estados Unidos saberá. Portanto, a decisão, o que terá influenciado de forma decisiva a decisão, eu não posso dizer. Agora, podemos sim olhar para os factos, analisá-los, interpretá-los e concluir que sim, que esta imagem negativa que o embaixador dos Estados Unidos espalhou durante esses anos, ele está cá desde 2022, portanto, nesses anos em que está em Angola, toda essa imagem, toda enlameada que ele acabou por, no fundo, espalhar ao representar os interesses dos Estados Unidos em Angola, toda esta imagem suja poderá ter influenciado, sim, a decisão. 18 horas e 31 minutos, este é o programa Dias Andados, estamos no ar todas as sextas-feiras, depois das 17h30, podem acompanhar-nos através da nossa página no Facebook e também do YouTube. Temos como analista Evaristo Molaza, diretor do jornal Valor Económico. Este é um exclusivo da Rádio Essencial. A Procuradoria-Geral da República deu luz verde para a entrega imediata dos documentos dos visados, no caso 500 milhões. Desta vez, será de vez, Evaristo Molaza? Não sei. Sabes que esse tema, na minha opinião, porque o tema recorrente aqui também nesse espaço, é um exemplo muito interessante do Estado que nós temos, não é? Ou do Estado que não temos, não é? Isso fica à escolha de cada um. Porque é no mínimo constrangedor que, tendo sido tomada uma decisão nos termos em que ficou conhecida publicamente pelo Tribunal Constitucional, que é preciso que se diga, embora não exista uma relação de hierarquia entre os tribunais superiores, a verdade é que, em termos práticos, há uma certa ascendência do Tribunal Constitucional sobre os demais. E eu explico-me, é verdade, repito, em termos formais, não há uma relação de hierarquia, portanto, o Tribunal Constitucional não manda no Tribunal Supremo e vice-versa. Peço perdão. Tanto é assim, repara que no consulado do Presidente de São Lourenço houve a preocupação de se alterarem os estatutos orgânicos das instituições de modo que houvesse precedência protocolar do Presidente do Tribunal Supremo face ao Presidente do Tribunal ou ao Presidente do Tribunal Constitucional, mas em termos práticos há uma certa ascendência do Tribunal Constitucional, por uma razão muito simples. É a última instância de recurso no país. Os processos do Tribunal Supremo, ou alguns processos do Tribunal Supremo, são passíveis de recurso junto do Tribunal Constitucional. O inverso não é verdadeiro. Ou seja, não há processo do Tribunal Constitucional que possa ser decidido pelo Tribunal Supremo. Por isso é que eu digo que, em termos práticos, embora não exista em termos formais esta tal ascendência, mas em termos práticos, o Tribunal Constitucional acaba por ter essa ascendência, acaba por ser a instância, digamos, mais importante em dirimir conflitos desta natureza. E, nesse sentido, como dizia, é no mínimo estranho que, após a decisão tomada pelo Tribunal Constitucional, aquilo que a imprensa tem reportado é qualquer coisa difícil de interpretar. No mínimo, ou uma espécie de dissonância entre as instituições as instituições fortes do regime, ou em qualquer outra coisa qualquer que está por se explicar, não é? Porque o que era esperado, e não sou eu quem o diz, nós já ouvimos vários, até professores catedráticos a dizê-lo, como o professor Raul Araújo, o que era esperado era que, após a decisão do Tribunal Constitucional, o processo corresse de forma célere para que os direitos dos réus tivessem sido repostos de forma imediata. Porque porque estão aí em causa direitos fundamentais, estamos a falar de liberdade das pessoas. Mas achas que o alegado tratamento especial que é dado ao Presidente do Tribunal Supremo de alguma forma influencia
para que, neste caso específico, o processo não corra aquele que é o trâmite normal e legal? Sim, é possível que exista uma série, ou que seja, podemos considerar uma série de fatores, uma série de variáveis. José Leonardo, dizem os factos, é seguramente das figuras do regime mais protegidas pelo presidente João Lourenço, indiscutivelmente. Porque depois de todo o escândalo a que esteve associado e aos quais está associado, ter sobrevivido na forma como sobreviveu, só com proteção do Presidente da República, porque de outra forma não era possível. Aliás, estamos à vontade para dizer isso, porque nós temos até um termo de referência muito interessante, que é a forma como acabou tratada, por exemplo, a ex-presidente do Tribunal de Contas. Portanto, eu penso que sim, que este estatuto aparentemente diferenciado de que José Leonardo goza junto do Presidente da República parece fazer alguma diferença na forma como ele se impõe perante as instituições e até, em certa medida, na interpretação, pelo menos como este caso em concreto é colocado, na forma até como as leis são pisoteadas e violadas sem qualquer tipo de consequência, porque nós já estamos a falar de um caso que já foi declarado inconstitucional. Portanto, não há recurso possível. O caso foi declarado inconstitucional, a decisão do Tribunal Supremo foi declarada inconstitucional, portanto, não haveria caminho possível. As instituições, e aqui também, incluindo o Tribunal Constitucional, ainda que apenas meramente em termos formais, é superior ao Tribunal Supremo, certo? Não, em termos formais não, eu diria em termos práticos. Do ponto de vista formal não existe uma relação de hierarquia. Mas eu não dizia, portanto, este caso mostra também esse lado um bocado masoquista, se assim podemos considerar, não é? Também deste regime, porque é estranho que uma decisão, é no mínimo estranho que uma decisão tomada pelo Tribunal Constitucional esteja a ser, de alguma maneira, do ponto de vista da efetivação dos seus efeitos, esteja a ser, de certo modo, ignorada pelo Tribunal Supremo. Isso por um lado. Por outro, há aqui outras instituições que devem ser chamadas da colação, porque quando se fala deste caso, ou deste processo, há um elemento separado que tem que ver, tu referiste a questão da devolução dos documentos. Esta questão da devolução dos documentos, neste processo, é um elemento que até pode ser considerado separado do resto do processo, por uma razão muito simples. Porque, como a imprensa tem noticiado, e muito bem, esta decisão do levantamento das medidas de coação, incluindo a interdição de saída do país, já foi levantada desde 2019 pelo próprio Tribunal Supremo. Ou seja, é o próprio Tribunal Supremo que está a violar uma decisão tomada por si próprio. É uma coisa, no mínimo, isso é qualquer coisa difícil de caracterizar, não é? E, aparentemente, o que também não deixa de ser estranho, a Procuradoria-Geral da República, que tem competências para fiscalizar a lei, porque a Procuradoria não serve só para promover processos para acusar as pessoas, não é? Também tem competências para zelar pela boa aplicação das leis, para fiscalizar a aplicação das leis. Aparentemente, a Procuradoria também não tem capacidade de, apesar de tu acabaste de dizer em termos teóricos, a Procuradoria pelo menos deu um passo nesse sentido, não é? Sim, mas aparentemente não tem capacidade para forçar, digamos, a materialização de uma decisão que foi tomada já, e repare, porque nós já estamos a falar até de duas decisões tomadas por dois tribunais superiores. Mas vamos lá. Deixa-me só terminar isto. A decisão de entrega dos documentos foi tomada em 2019 e foi tomada pela Câmara Criminal do Tribunal Supremo. E é um dado curioso. Quando esta decisão foi tomada em junho de 2019, o presidente da Câmara Criminal era o que é hoje o presidente do Tribunal Supremo, o senhor José Leonardo, porque na altura o presidente do Tribunal Supremo era o Dr. Rui Ferreira. Não é? Portanto, estamos a falar de uma decisão que foi tomada em 2019. Isto vai dar embasamento talvez ao que eu te vou perguntar agora de seguida.
Isto trata-se de uma decisão do presidente do Tribunal Supremo ou como se aventa uma decisão superior ao presidente do Tribunal Supremo? Vamos lá. Eu vou. Além daquilo que é a vontade do Tribunal Supremo. Uma decisão política. Eu vou dar-te a resposta formal, eventualmente com algum cariz técnico, e vou dar-te a resposta política, se quiseres. Do ponto de vista estritamente formal, compete ao Tribunal Supremo e à Procuradoria-Geral da República efetivarem, e repare, vou separar aqui os factos. Por um lado, a questão da entrega dos documentos. Porque as medidas de coação foram aplicadas pela Procuradoria-Geral da República ou pelo Ministério Público em 2018. Em 2019, o Tribunal Supremo decidiu levantá-las. Entretanto, nunca foi efetivado. Ou seja, os direitos dos réus, o direito, nomeadamente, de deslocação dentro e fora do país, vem sendo reiteradamente violado, pelo menos desde 2019, pelas instituições que tomaram a decisão de levantar as medidas. Isto aqui é curioso. Neste sentido, em termos formais, competem quer ao Tribunal Supremo, quer à Procuradoria, que tem a responsabilidade de fiscalizar a aplicação da lei, compete a estas instituições garantirem que efetivamente este direito fosse reposto. Portanto, esta é a questão formal da coisa. E esta questão formal é aplicável não só em relação à entrega dos documentos, mas em relação até ao arquivamento do próprio processo. Porque o acórdão do Tribunal Constitucional remete o processo ao Tribunal Supremo para que o Tribunal Supremo retire as inconformidades, o que pressupõe o arquivamento do processo. Portanto, estas duas questões vistas de forma separada ou de forma conjugada, compete a estas instituições resolvê-las. A questão do arquivamento do processo compete ao Tribunal Supremo e a questão da devolução dos documentos compete a estas duas instituições a que eu já me referi. Se nós quisermos fazer uma leitura política, e no contexto do país em que vivemos, não se pode descartar a hipótese de eventualmente José Leonardo estar a contar ou estar à espera de ordens superiores. Porque, como de certa forma a parte significativa da sociedade compreendeu ou já percebeu, e foi isso que no fundo o Tribunal Constitucional disse, aliás, isto é a opinião do Tribunal Constitucional, este processo foi tudo menos um processo legal, menos um processo justo. Ora, se estamos perante um processo que o próprio Tribunal Constitucional considerou como não tendo sido um processo nem sequer justo, nem sequer legal, portanto um processo inconstitucional, era esperado que as instituições tivessem a preocupação de agir com alguma celeridade, de modo a reporem os direitos dos cidadãos que estão suspensos desde há muitos anos. Porque nós não estamos a falar de direitos quaisquer, estamos a falar de direitos fundamentais. Mas há, de facto, quem esperasse que esses direitos fossem devolvidos quando o próprio Tribunal Supremo decidiu que esses direitos fossem salvaguardados e mesmo assim não os efetivou? Mas perguntava-se a quem teria esperança, não percebi a primeira parte da pergunta. Havia quem esperasse isso de facto? Que agora... Talvez, sabe? As pessoas não pensam todas da mesma forma, porque tal como foi a decisão do Tribunal Constitucional, porventura havia muita gente que estava à espera de uma decisão diferente daquela que o Tribunal Constitucional tomou. Não é? Portanto, é perfeitamente razoável e expectável que também muitas pessoas eventualmente tivessem à espera que o Tribunal Supremo fosse célere na efetivação, portanto, da decisão do Tribunal Constitucional. Mas, como digo, também isto só mostra um bocado o lado perverso deste regime, porque estamos a falar de instituições que são de níveis quase equiparáveis do ponto de vista da proteção do regime, não é? Que estão subordinadas ao mesmo poder. Portanto, parece um bocado esquizofrénico, parece no mínimo, não me ocorre qualquer coisa menos grave do que isso, que depois da decisão do Tribunal Supremo, a própria decisão do Tribunal Supremo, é preciso lembrar isso, porque foi o Tribunal Supremo que decidiu levantar as medidas. Há um acórdão de 7 de junho de 2019 em que o Tribunal diz que estas medidas estão extintas à luz da lei das medidas cautelares, não é? Em processo penal. E este mesmo Tribunal
que não entregue os documentos. Só para terminar este assunto, até porque ainda temos dois, há alguma Sim. possibilidade de, nessa altura, em 2019, o Tribunal Supremo ter decidido que se levantassem as medidas de restrições sem que tivesse havido ordens superiores? Tu hoje estás obrigado. Talvez por estás isso obrigado, essa ordem não se tenha efetivado. estás a obrigar-me a especular muito hoje. Eu quero ater-me aos factos. E o que os factos dizem são, nomeadamente aquilo que eu disse. Os factos dizem que o Tribunal tomou esta decisão. Não te posso dizer se houve ou não houve ordens superiores. Vamos basear. Especulativamente falando. Não, eu acho que a especulação é indispensável quando estamos perante factos. Quando nós temos factos, a especulação torna-se um elemento acessório. O Tribunal Supremo ordenou que se levantassem as medidas de restrição. E essas medidas nunca foram levantadas. Daí a minha questão. Esta decisão de levantamento das medidas podem ter sido feitas sem as tais ordens superiores e daí não se ter efetivado? Quando nós estamos aqui, e a importância de referir sistematicamente a natureza do regime em que nos encontramos, quando nós estamos a falar de um regime como angolano, as possibilidades todas... Sem ordens superiores? Ou tudo é possível? Nada é feito sem ordens superiores ou tudo é possível? Não é isso que eu quero dizer. Se me deixares terminar, eu digo. Quando nós estamos num contexto como o nosso, não há possibilidades descartáveis, ok? As possibilidades todas são suscetíveis de serem colocadas em cima da mesa. Não há cenários descartáveis. O que tu estás a dizer é possível, como eventualmente pode não ter sido necessário, não é? Porque é preciso lembrar que em 2019 o acórdão que despronunciou não só tratou de levantar as medidas de equação, como tratou de despronunciar alguns crimes. Entretanto, o julgamento aconteceu com os crimes que foram validados pelo acórdão de pronúncia, não é? Pelo despacho de pronúncia, não é? Melhor. Portanto, não sei se de facto, neste caso específico, terá havido ordens superiores. Não sei se de facto houve. Agora, o que é relevante aqui, repito, e porque estamos perante factos, o que é relevante aqui é perceber o lado, se quisermos, no mínimo esquizofrénico, do ponto de vista do funcionamento das instituições. Quando nós temos uma instituição a desrespeitar uma decisão tomada por ela própria. Não é? Isto é que é, no mínimo, porque a questão que se coloca é a seguinte: então qual foi a necessidade? Se não havia nenhum interesse em que as medidas fossem efetivamente levantadas, se não havia nenhum interesse em que efetivamente as pessoas tivessem parte dos seus direitos repostos, por que foi tomada uma decisão nesse sentido? Este é o lado esquizofrénico a que eu me refiro. É o tal lado esquizofrénico a que eu me refiro. Mas para resumir sobre essa questão, este é um caso que, independentemente das figuras que estão envolvidas, ou que estivessem envolvidas ou não, quais fossem as figuras que estivessem envolvidas neste caso, perante os factos que existem hoje, é um caso que efetivamente envergonha a justiça e envergonha, de certo modo, o Estado angolano. Porque estamos aqui, é o Estado angolano a dizer que não tem instituições que funcionam. É o Estado angolano a dizer que é um Estado compartimentado por vários micropoderes em que todo mundo, aparentemente todo mundo manda em todo mundo, cada um pode violar a lei na forma como entende, desde que tenha ou não alguma proteção especial. Portanto, é a banalização completa do que se esperava, das competências que as instituições deviam ter no âmbito da sua esfera de atuação. De tal sorte que, repito, estivessem as pessoas que estivessem envolvidas neste caso, perante os factos, e repito, sem qualquer tipo de especulação, perante os factos, e quando eu digo factos, reitero, a decisão do Tribunal Supremo que levanta as medidas de equação em 2019, e agora a decisão do Tribunal Constitucional, que disse que não houve julgamento justo, são duas instituições do mesmo regime que estão em posições contraditórias, não é? Sendo que a outra tem essa ascendência no sentido em que tem
poder tomar a decisão final, estamos perante duas instituições que de facto não se entendem, em que uma entende que pode gerir a decisão da outra sem qualquer tipo de consequência. Portanto, quando os factos se apresentam desta forma, é normal que tu, como estás a obrigar a especular hoje, e muito, é normal que todo campo de especulação seja trazido à liça e se admitem naturalmente a possibilidade de se estar à espera de ordens superiores para que as decisões sejam efetivadas. Muito bem, vamos ao último tema do dia e muito rapidamente, temos apenas já 3 minutos. 2 minutos. É uma matéria do jornal Valor Económico. Os empresários de Cabinda, alguns empresários de Cabinda, dizem que o governo não lhes paga a dívida porque teme que financiem a FLEC. Bem, sim, essa é uma matéria do Valor Económico, é um exclusivo do Valor Económico que traz uma denúncia extremamente grave. O Valor Económico teve o cuidado de ouvir o Ministério das Finanças e o Ministério das Finanças não disse mais do que se trata de dívidas que estão a ser reclamadas e que não estão inscritas, tanto na unidade de gestão de dívidas do Ministério das Finanças. Mas eu olho particularmente para a questão política do problema. A denúncia é grave. E é uma denúncia que deveria merecer uma reação proporcional do governo angolano. Porque quando um grupo de mais de 300 empresários, e com a curiosidade de pertencerem à mesma província, são empresários da mesma província, que dizem que o governo não nos paga, porque receia que nós financiamos a FLEC. Estamos perante uma acusação de um nível de gravidade tal, porque não é só discriminação isto já não estamos em presença de discriminação, não é? Isto é qualquer coisa que vai além disso. De tal sorte, como disse há bocado, teria sido interessante se o governo angolano reagisse a estas acusações, porque são muito graves. Portanto, não basta dizer que a dívida não está inscrita, não é uma dívida reconhecida. Há aqui uma questão política que é levantada na acusação, que merecia uma resposta proporcional do governo angolano. Porque estamos a falar de mais de 3 centenas de empresários, dos mais variados setores de atividade, que muitos dos quais acabaram por ter as empresas encerradas e que passam por sérias dificuldades, com muita gente no desemprego, simplesmente porque o governo entende. Portanto, isso é uma denúncia grave. E o governo devia pronunciar-se sobre isso, porque não está em causa um comportamento, um hábito do governo a responder Eu sei. Por isso é que eu estou a dizer que era desejável que o fizesse tendo em conta a gravidade, porque nós não estamos a falar de assunto qualquer, nós estamos a falar de parte significativa de empresários de uma província. E repara que uma província, eu vou utilizar aqui um termo se calhar despropositado, uma província que encerra uma relação de certo modo problemática com o resto, ou pelo menos com o governo angolano. Não nos esqueçamos que de facto os movimentos independentistas existem, não nos esqueçamos que existem até representantes do povo, mas que quando se referem a Cabinda, ou quando estão em Cabinda, ou quando se referem a Cabinda, ou quando, em relação a Angola, dizem a vossa Angola, não é? Portanto, assumindo ou sugerindo que Cabinda é uma parcela, é um país diferente. Portanto, é uma província com a qual o governo do Empalá tem uma relação problemática, e quando surge uma acusação com estas características, estamos aqui em presença de qualquer coisa, no mínimo grave, que vai além da discriminação. Portanto, estamos a falar de uma acusação de cariz eminentemente político, de pessoas que estarão a ser penalizadas porque supostamente teriam interesse em financiar a rebelião armada em Cabinda. Isto não é uma acusação qualquer, é uma acusação extremamente grave e, como digo, que deveria merecer, no mínimo, alguma resposta proporcional do governo angolano, porque é inconcebível que as pessoas tenham prestado serviço, porque quando prestaram serviço, pelo que se está a perceber, não prestaram serviço à FLEC, prestaram serviço ao governo angolano. Portanto, é estranho que estes empresários que prestaram serviço ao governo angolano
na hora de receber os pagamentos, não possam receber porque supostamente deverão usar o dinheiro para financiar a play. Bem, vamos esperar que o governo angolano tenha a decência de se pronunciar sobre este tema. Muito bem. Certamente muito mais ainda haveria para falar sobre este tema, mas infelizmente o tempo não nos permite. Evaristo Meleza, ficamos por aqui. Até a próxima semana. Até a próxima semana. O resumo semanal da atualidade passa por aqui. A política, a economia, as polémicas, o rumo do país, as decisões em análise. Todas as sextas-feiras, no final da tarde, com o diretor do jornal Valor Económico, Evaristo Meleza. Rádio Essencial, uma opinião com valor. 18h56 é o ponto final no programa Dias Andados. Já sabe que este programa não pode terminar sem antes ouvir as perguntas, claro, sem ofensa, de Geraldo Embaló, e é mesmo com esta rubrica que fechamos este programa, que teve o apoio à produção de Rita Fernando, Nilton Ventura e Mercedes de Andrade. Nós voltamos já a próxima semana. Até lá. Passe bem. E agora, pergunto eu, com Geraldo Embaló, todas as sextas-feiras, depois das 17h30. Rádio Essencial, em 96.1, uma rádio de palavra. Perguntar não ofende. Seja bem-vindo, querido ouvinte, a este seu espaço onde já sabe, perguntar não ofende, numa semana em que, a nível internacional, a atualidade andou marcada nos Estados Unidos pelo caso Trump contra a antiga atriz porno, que em 2006 terá tido uma reunião de negócios com Trump e que depois de ir ao WC voltou e o terá encontrado em cuecas, segundo o testemunho dela. Enfim, estes temas relativos a uma situação de 2006, à boca de uma eleição presidencial em que Trump é candidato em 2024, vão alimentando a vitimização do ex-presidente e os argumentos que apontam para a carga política por trás do julgamento. Estas alegações já tinham vindo para os jornais em 2016 e a atriz terá recebido na altura um valor em dinheiro para não falar do caso durante as eleições. O negócio cobria as eleições de 2016, mas evidentemente não cobre as deste ano. Noutras notícias, São Tomé e Príncipe assinou um acordo técnico-militar por tempo indeterminado com a Rússia. O acordo prevê formação, utilização de armas e equipamentos militares e visitas de aviões, navios de guerra e embarcações russas ao arquipélago e, obviamente, quando Portugal soube, quis pôr as mãos à cabeça porque foi ultrapassado pela ex-colónia que não pediu autorização e teve de ser lembrado, Portugal no caso, que São Tomé também é uma nação soberana e que faz acordos com quem entender fazer. A propósito da Rússia, o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, que tem despedido vários membros do governo por alegadas ligações à Rússia ou pelo que ele diz de serem planos para atentar contra a sua vida, despediu hoje mesmo o chefe da sua segurança pessoal depois de serem detidos 2 elementos da Guarda de Estado esta semana. Mais uma vez convencido de que fariam todos parte de um plano macabro para o assassinar. Ser presidente nestas condições deve ser terrível, deve ser um desassossego constante. Nada como a experiência do nosso chefe, cujo período mais difícil da sua existência presidencial terá sido provavelmente o da pandemia, com exceção talvez das eleições. Não correram nada bem. Mas terá sido provavelmente o da pandemia porque não podia andar a voar de trás para a frente e de frente para trás, porque os espaços aéreos andavam todos encerrados e porque o temor de ter, em caso de emergência, que recorrer aos serviços de saúde do país que governa deve ser quase tão aterrador quanto os receios dos planos de assassinato que vão tirando o sono ao seu homólogo ucraniano. O fato de ter uma presidência bem mais serena do que as que conseguem ter muitos dos seus homólogos, incluindo Volodymyr Zelensky, é mais um motivo de realce das insuficiências da sua governação. De tudo quanto deveria ter sido feito,
caso tivesse sido priorizado, e não foi porque as prioridades foram voar, 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 conhecer o mundo. Como dizem muitos analistas, foi comprar carros e mais carros e aviões. Pergunto-me se haverá algum trauma relacionado com meios de transportação na mente presidencial. Algumas prioridades foram comprar edifícios também para o governo, inaugurar estruturas que não têm como funcionar em pleno, enfim, vingar-se de quem estava na sua lista negra e voar e mais voar para conhecer o mundo. Eu levando os amigos sempre, porque os cálculos que por aí andam dos custos das viagens do presidente raramente incluem estadias em hotéis para si e para os seus, para a turma que normalmente o acompanha e que às vezes é bastante grande. Enfim, o gasto real de todas as viagens seriam contas para um tribunal de contas sério fazer. Mas, evidentemente, que se o presidente do tribunal for nomeado pela pessoa que deve investigar, a capacidade de questionamento fica seriamente corrompida. Uma reforma destes poderes que corrompem podia bem ter sido uma prioridade do homem que prometia mudar o país e combater a corrupção, mas, infelizmente, também não foi. Outra dessas prioridades, que deviam ter sido prioridades a sério e que, a avaliar pelos resultados tímidos, os resultados parcos, claramente não foi, marcou a atualidade neste final de semana, quando o Governo veio dizer, num evento organizado pelo Jornal Expansão, que é necessário um investimento de 12 mil milhões de dólares para o país atingir uma taxa de eletrificação de 50% até 2027, com a incorporação de 72% de energias renováveis. Mas, e agora pergunto eu, a meta de eletrificação de 60% até 2025, que constava do plano do governo, foi aonde? Agora já se ouve falar em 2024, em 2024 são precisos 12 mil milhões de dólares só para chegar a 50% de eletrificação. Estes números, este governo, é assim uma confusão. O presidente recebeu a batuta em 2017 e o país na altura registrava uma miserável taxa de eletrificação de 43% e de lá para cá continuamos a não chegar aos 50% e a ser preciso 12 mil milhões de dólares de investimento. Angola tem pelo menos 18 milhões de pessoas que não têm acesso à eletricidade. É o 10º país em África com mais gente às escuras. Isto segundo um relatório da Agência Internacional de Energia. Graças às nossas lideranças africanas, são 600 milhões os africanos às escuras no continente, com a mais baixa taxa de eletrificação do mundo. A falta de eletricidade é uma hecatombe socioeconómica de proporções épicas, querido ouvinte. Tem impacto direto na capacidade produtiva do país e por aí na capacidade da indústria produtiva de crescer e gerar emprego. Tem impacto a nível doméstico, porque as pessoas vêm estragar frequentemente aquilo que conseguem comprar a grosso para alimentar as famílias. Tem impacto na segurança. A falta de eletrificação significa que às 18 horas, quando o sol se põe, as pessoas já se arriscam a mais assaltos, que a escuridão vai protegendo. Tem impacto na educação. O Jornal Nova Gazeta, no seu caderno de estudante, contava frequentemente histórias da dificuldade dos estudantes do turno da noite e como frequentemente desciam de estudar porque tinham que passar por sítios escuros, porque arriscavam a segurança. A falta de eletrificação e a dependência de geradores a que obriga já esteve na origem, por exemplo, de falhas nos sistemas hospitalares de suporte de vida, como o Nova Gazeta contava frequentemente. Tivemos denúncias mesmo de bebés que perderam a vida em incubadoras sem energia porque o combustível no gerador acabou. Mas a eletrificação, infelizmente, não foi prioritária. É mesmo com esperança teimosa, querido ouvinte, que marcamos encontro aqui. Até a próxima, na sua Rádio Essencial. E agora, pergunto eu, com Geraldo Embaló, todas as sextas-feiras, depois das 17h30. Rádio Essencial.